Nessa noite, teremos a palestra Nelson Rodrigues em Debate. Convidamos ao palco os professores Rodrigo Xavier e Camila Camilotti. Professora Camila. Professora Camila Camilotti formou-se em Letras, Português e Inglês e suas respectivas literaturas pela Universidade Paranaense. Tem mestrado em Letras, Inglês e Literatura Correspondente pela Universidade Federal de Santa Catarina, com a dissertação Political Shadows, Two Brazilian Adaptations of William Shakespeare's Richard III, e doutorado em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como professora de língua inglesa e suas respectivas literaturas na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no campus de Foz do Iguaçu. Atualmente trabalha como professora adjunta da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Pato Branco. Tem experiência nas áreas de literatura inglesa, estudos da tradução, especificamente tradução intersemiótica e ensino de línguas estrangeiras, especificamente inglês e italiano. Atuou como professora de língua italiana e língua inglesa nos cursos extracurriculares da Universidade Federal de Santa Catarina. Rodrigo Alexandre de Carvalho Xavier é graduado em Letras pela Universidade Católica de Petrópolis, cursou mestrado em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, doutorado em Estudos da Literatura pela mesma universidade, pós-doutoramento pela UF em Estudos Literários e pela Universidade de Chicago, Departamento de Estudos Germânicos, sob a orientação do professor David Welbery. Membro da MLA, Modern Language Association, atualmente é professor e investigador no Departamento de Letras da UTF-PR Campus Pato Branco, na graduação e no mestrado. E tem como objetivo de pesquisa as manifestações literárias em língua portuguesa, com enfoque especial nas representações da subjetividade em obras de autores dos séculos XIX e XX. Professores, sintam-se à vontade para iniciar a sua fala. Antes da fala da professora Camila, eu só gostaria de ressaltar um aspecto dessa noite. Essa mesa foi formada ontem à noite, né, porque a professora que nos viria presentear com uma conferência hoje desmarcou a vinda dela por motivo de doença ontem pela manhã, e nós tivemos assim realmente uma situação muito complicada para lidar com isso tudo, mas acreditávamos também que o evento não poderia ficar sem um encerramento de uma conferência hoje. Então, portanto, eu e a professora Camila combinamos de tomarmos a fala hoje e fazermos um debate em torno da obra do Nelson Rodrigues, só para justificar a ausência da professora Ângela Maria Dias. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também gostaria de parabenizar ao professor Rodrigo pela iniciativa em organizar este evento e também pela belíssima apresentação do coro que acabamos de ouvir. Bom, eu trouxe para vocês hoje, eu vou falar um pouco brevemente sobre um trabalho que eu fiz acerca de Nelson Rodrigues e de Shakespeare. Esses dois autores, né, me chamam a atenção quando eu leio tanto Nelson Rodrigues quanto Shakespeare, é a forma como eles constroem os personagens que são tão humanos, né, que trazem uma natureza humana. Então, os personagens são limitados, são inconsistentes, paradoxais, e eu vejo essa relação, essa semelhança entre Shakespeare e Nelson Rodrigues. Então, eu trago hoje para vocês um recorte de um trabalho que eu fiz sobre duas peças, a peça O Conto de Inverno, de William Shakespeare, e
A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues. E eu abordo, neste trabalho, o tema ciúme, que ambos os escritores, ambos os autores trazem nessas obras. O título do trabalho é Aproximações entre William Shakespeare e Nelson Rodrigues. O ciúme como ponto de encontro entre o Conto de Inverno e A Mulher Sem Pecado. A obra de Nelson Rodrigues, em sua grande maioria, retrata, sem disfarces nem eufemismos, o ser humano e suas mazelas físicas e mentais. O homem que, em uma sociedade também enferma, vive com suas limitações, seus recalques, suas neuroses, seus deleites e desalentos. Não há meias palavras. A verdade nua e crua da vida é, sem dúvidas, o ingrediente principal das obras rodriguianas, tanto dos contos quanto das peças de teatro e também das crônicas. Por essa razão, a voz escondida nas entrelinhas do referido autor é, muitas vezes, lâmina que fere os olhos, os ouvidos e a mente do leitor, e, no caso das peças de teatro, também do espectador. E é assim, com essa voz, que Nelson Rodrigues nos leva a um universo onde imperam os seus heróis e seus respectivos excessos. Excesso de ciúmes, excesso de desejos, excessos de recalques, excessos, enfim, de paixões, que impulsionam o homem em direção à sua própria vitória ou à sua própria derrota. Dessa forma, ao conduzir suas obras por essa trilha, Nelson Rodrigues nos apresenta o ser humano e sua efêmera natureza com seus vícios e virtudes. Certamente, os vícios são, via de regra, escancarados. Por meio da construção de seus personagens, Rodrigues disseca o comportamento humano e o traz a lume por intermédio dos trágicos, irônicos e ácidos enredos de suas obras. Sábato Magaldi, no prefácio dedicado ao Teatro Completo de Nelson Rodrigues, ao mencionar a forma como o autor constrói os protagonistas de suas peças teatrais, conclui que Nelson aproxima-se de todos os grandes criadores que não cingiram as conveniências realistas, não temendo o exagero, superação do irreal, que se erige em prototípico. Dessa argila são esculpidos os heróis de Eurípides, Aristófanes, Shakespeare, Molière, e tantos derramados da dramaturgia. E nessa mesma esfera das contradições e dos excessos que regem a natureza humana, encontram-se os heróis de William Shakespeare, personagens que, segundo Harold Bloom, não só reproduzem a natureza humana, como também nos levam a compreendê-la. Trata-se de personagens com os quais nos identificamos em situações corriqueiras do cotidiano, nas decisões, nos medos, nas angústias, nas inseguranças e nas mais inquietantes incertezas. Os heróis shakespearianos são incoerentes, inconsistentes, paradoxais. Mudam abruptamente diante de uma situação que os ameaça ou que pode os favorecer. Agem por impulso. Lutam pelo poder, são ambiciosos. São personagens que, diferentemente daqueles concebidos nos moldes da tragédia grega, podem escolher o seu próprio destino. No entanto, por serem humanos, e aqui eu coloco entre aspas, ou seja, limitados, acabam quase sempre escolhendo o caminho equivocado e sofrem as duras consequências dos seus atos. Então, observando essas características de ambos os autores, eu pude observar que há uma relação muito interessante entre as obras, aqui que eu trago para vocês, e principalmente entre os personagens dessas obras. Então, eu vou falar brevemente sobre o enredo de cada uma delas, e depois de cada uma delas, aliás, desculpa, e depois eu vou comentar, então, a relação dos personagens, e também comentar brevemente a relação das personagens femininas, como que as personagens femininas das obras reagem ao ciúme patológico e excessivo dos personagens masculinos das obras citadas.
Cabe dizer, enfim, que o ciúme é um dos motivos que causa a discórdia e a ruína moral dos personagens de William Shakespeare e de Nelson Rodrigues. Portanto, é pertinente mencionar que este tema, tido aqui como elo entre os referidos autores e suas obras, será evidenciado no presente trabalho. Ambos os autores se interessam em retratar o ciúme e as suas sequelas, uma vez que este sentimento é uma das grandes mazelas psíquicas que assombram os seres humanos e os conduzem à sua própria desventura. As obras escolhidas para essa finalidade são A Mulher Sem Pecado, escrita em 1941, do dramaturgo brasileiro, e O Conto de Inverno, do autor inglês. Mesmo separadas no tempo e no espaço, as peças supracitadas têm um forte ponto em comum. Ambas são imortais, transcendem, pois retratam o ser humano e sua fragilidade e inconsistência. A despeito do espaço temporal que separa as duas obras, os mesmos conflitos podem ser percebidos em Olegário e em Leontes. Olegário, personagem da peça do Nelson Rodrigues, A Mulher Sem Pecado, e o Leontes, personagem shakespeariano de O Conto de Inverno. Meu principal interesse é observar como as esposas das obras, respectivamente Lídia e Hermione, reagem ao ciúme patológico de seus maridos Olegário e Leontes. A peça, O Conto de Inverno, não se sabe exatamente quando ela foi concebida, mas em 1611, o médico Simon Forman registrou em seu diário que assistiu à encenação da peça no Globe. Então, baseado nessa informação, acredita-se que a peça tenha sido escrita entre 1610 e 1611 e foi publicada em primeiro fólio em 1623. O enredo da Mulher Sem Pecado, o enredo trata-se de um ciúme patológico de Olegário por sua esposa Lídia. Então, o Olegário, ele circunda a Lídia de todas as formas para saber se ela de fato é fiel e suborna os empregados, né, o Humberto, o chofer, e a Inésia, para seguir os passos de Lídia. Então, o Olegário, ele invade a privacidade de Lídia, ele lê as cartas que Lídia recebe, os telegramas, os telefonemas. Ele está o tempo todo vigiando a esposa para se certificar que, de fato, a esposa é fiel. E a grande ironia de Nelson Rodrigues nessa peça teatral, é que o próprio Olegário acaba induzindo a Lídia ao pecado. Então, o próprio Olegário acaba fazendo com que a Lídia deixe de ser fiel a ele e passe a ser uma mulher adúltera. Então, ele está todo o tempo dizendo, mas Lídia, você é fiel em pensamento? O Nelson Rodrigues trabalha muito com isso, né? Será que somos fiéis em pensamento, em sonhos? Será que você não tem sonhos com outros homens? Será que você não pensa em outros homens? Outro fato que colabora para que, no final, ele acaba, esse ciúme e essa forma de conduzir a relação com a Lídia acaba virando contra ele, né? Ele finge ser paralítico. Então, ele está em uma cadeira de rodas, e ele finge ser paralítico justamente para comprovar, para testar a fidelidade da esposa. E o final da peça, o Nelson Rodrigues nos mostra a grande ironia, porque o Olegário não é paralítico e a Lídia não é fiel, porque ela acaba fugindo com o motorista Humberto, que a conquistou com seu atrevimento. Inclusive, o Olegário, algumas vezes, até falava bem do Humberto para Lídia, para testá-la, né? E ele acaba conduzindo a esposa, apresenta as veredas do pecado para a esposa, a mulher sem pecado, que aí já está uma grande ironia no próprio título, né? E enfim, o Humberto acaba conquistando a Lídia com o seu atrevimento, né? E o final da peça, eu vou ler aqui para vocês a última conversa que ele tem com um dos personagens, é que ele revela, de fato, que ele nunca foi paralítico, né? Ele diz o seguinte, ele diz, foi uma experiência que eu fiz com Lídia. Precisava saber, ter uma certeza absoluta, mortal. Agora sei, agora tenho certeza. Há no mundo uma mulher fiel, é a minha. Milhões de homens são traídos. Poucos maridos podem dizer, minha mulher. Eu posso dizer, minha. E aqui a rubrica do texto diz, riso
soluçante. Minha mulher, outra rubrica, corta o riso, senta-se na cadeira, grita, Lídia, Lídia. Assim que ele termina essa fala, ele recebe uma carta da Lídia dizendo, em que ela conta sobre a fuga com o Humberto. Né? E o Olegário não suporta isso e comete suicídio. Então, aqui a gente percebe o quanto que esse ciúme excessivo, esse excesso de ciúme, conduz o personagem à sua própria desventura. Muito mais do que uma vítima, o Olegário se torna o seu próprio algoz. Né? Porque além de conduzir a esposa para o pecado, ele acaba depois... se torna vítima de tudo o que ele fez, né? De toda essa pressão psicológica a qual pela qual a Lídia passa com ele, né? E na mesma esteira do desmedido sentimento de posse de Olegário, caminha Leontes, o personagem shakespeariano de O Conto de Inverno, cujo ciúme infundado e doentio o conduz a cometer atrocidades com a própria família. Assim como Olegário, Leontes vive obcecado pela ideia de que sua esposa Hermione é infiel e o trai com seu amigo de infância Políxenes, o rei da Boêmia. Bloom, que considera O Conto de Inverno a mais rica peça escrita por Shakespeare desde Antônio e Cleópatra, a define como a história de Leontes em Otelo, que é seu próprio Iago. Então, se vocês lembrarem do Otelo, da peça Otelo, é o Iago que envenena o Otelo, que coloca na cabeça do Otelo um ciúme que acaba, que torna... Que conduz o Otelo e a Desdémona e todos os personagens à tragédia. Então, aqui o Leontes não tem um Iago, é ele mesmo que tem o ciúme doentio, que sente o ciúme doentio pela sua esposa. Por essa razão, segundo o autor, segundo Bloom, a peça, além de vasta lírica pastoral, é também um romance psicológico, em que o ciúme em excesso de Leontes é o fio condutor de todos os acontecimentos da trama. É por trás dele que Shakespeare faz emergir temas secundários que se fundem e corroboram a discussão acerca do ser humano e de suas fragilidades. O Conto de Inverno encontra-se na classe das tragicomédias, ou, citando o termo utilizado pelo crítico vitoriano Edward Dodden, peças românticas. As tragicomédias também são chamadas de peças românticas. E elas foram concebidas em plena maturidade literária do seu autor. Foram as últimas peças escritas por Shakespeare. Vale mencionar que elementos da tragédia e da comédia coexistem nesse gênero literário. É comum, portanto, que a mesma trama abarque enredos distintos, uns imersos em melancolia, tristeza, desespero, e outros em atmosferas alegres, leves e serenas. É comum também na tragicomédia que o desfecho da trama conceda aos personagens uma segunda chance para que possam se redimir dos erros outrora cometidos. Então, as tragicomédias, elas se diferem. É um gênero teatral que se difere das comédias e das tragédias. São peças em que duas histórias muito diferentes se unem no final e trazem a conclusão de toda a história. Né? No caso do Conto de Inverno, o Leontes, no final da peça, ele tem a chance de se redimir pelos erros outrora cometidos com a sua esposa e a sua família. Então, gente, o ciúme do Leontes é tão intenso que ele enclausura a esposa, ele manda enclausurar a esposa, a Hermione, e ele está o tempo todo acreditando que a Hermione não é fiel e que ela está traindo ele com o Políxenes, né? E esse ciúme o torna realmente um tirano. A Hermione está grávida, né? E ele acredita que o filho não é dele. É até um momento da peça que ele fala para Hermione, o filho não é meu, o filho é de Políxenes, esse que te engordou. Né? Ele enclausura a esposa, e quando a menina nasce, inclusive o nome da menina é Perdita, que em italiano seria Perdita, que é perdida, porque depois a menina ela se perde, né? Porque o Leontes manda queimar a menina
mas o seu servo não faz isso, né? Ele larga a menina perto de um rio e outra pessoa a encontra, né? E enfim, 16 anos mais tarde, a Perdita retorna e a Hermione a reconhece como filha e a abençoa como filha, e o Leontes finalmente percebe que de fato estava errado. Então é o momento em que tudo acaba bem, né? O fecho da história, diferentemente de A Mulher Sem Pecado, ela acaba bem. Tudo termina de um modo em que o Leontes se arrepende, pede perdão e tudo fica bem. E A Mulher Sem Pecado, o Olegário se suicida, né? Eu vou ler para vocês um pedacinho do momento em que nós, lendo a peça de Shakespeare, O Conto de Inverno, nós percebemos o momento em que o Leontes começa a desconfiar da Hermione, né? Na verdade, é em uma das primeiras cenas, na cena 2 do ato 1, do primeiro ato, em que o Leontes e a Hermione estão tentando convencer o Políxenes a permanecer um pouco mais na Sicília, né? O Políxenes deve retornar à Boêmia, mas eles gostariam que o Políxenes ficasse mais. E nisso, a Hermione, por solicitude e atenção ao convidado, ao hóspede, ela oferece a mão ao hóspede. E nesse momento, o Leontes começa a criar uma história, uma imagem de que a Hermione está, de fato, tendo uma relação com o Políxenes. E aí ele diz o seguinte, a parte. Então, aqui na rubrica do texto, diz a parte. Quando nós temos essa rubrica, significa que o personagem ele está falando sozinho. Então, ele está verbalizando pensamentos ou verbalizando o pensamento ou falando baixinho, falando para si mesmo, né? Então, ele diz o seguinte, ardente demais, unir afeto assim é unir o sangue, sinto tremos cordis, meu coração dança, não de alegria, não é júbilo, a acolhida pode ter rosto ingênuo. Tomar por gentileza liberdades, cordialidade, inocente afeição, sendo até elogiável, reconheço, mas brincar com a mão e os dedos do outro, como agora os sorrisos estudados, como diante do espelho, e esses suspiros, será a morte do servo, ó cortesia! Como essa incomoda peito e fronte. Então, ele já começa a criar uma história na mente dele, né? Ele já está envenenado pelo ciúme, o ciúme doentio. Então, o fato da esposa oferecer a mão por solicitude ou por cortesia já faz com que ele imagine que, de fato, ela está tendo uma relação com o Políxenes. A partir de então, o Leontes começa a desconfiar até do próprio filho, o Mamílios, né? Ele acredita que o filho não é dele. E aí ele olha para o Mamílios e ele fala, tu és meu filho, menino? Né? E logo em seguida ele fala, não, você tem traços que me são parecidos, então de fato você é o meu filho. E aí a gente percebe que ele é um personagem instável, inconsistente, porque ele oscila entre o afeto que naturalmente ele nutre pela família dele e pelo filho, e pela desconfiança que ele tem acerca da fidelidade da esposa. E em outro momento ele está conversando com o servo dele, o Camilo, que e o servo, e há uma discrepância naquilo que o Camilo diz e aquilo que o Leontes entende, né? E a conversa que eles têm até uma conotação sexual, no sentido de que realmente eles estão tendo uma relação afetiva. Né? Então, o Leontes pergunta para o Camilo se o Políxenes está ainda no reino ou se ele já foi embora. E aí o Camilo diz, o Leontes diz assim, Camilo, esse eminente senhor fica. E o Camilo responde, não foi tarefa simples fixar a âncora, voltava ao ser lançada. Tu notaste, diz o Leontes, e o Camilo diz, ao vosso pedido não quis ficar por questões mais prementes. Aí o Leontes já entende outras coisas, né? E aí o Leontes diz o seguinte, percebestes? E a parte, né? Ele diz, todos sabem, cochicham em segredo, nosso rei é um... Eis que corre a solta, sou o último a saber. E ele volta para o Camilo. Então, Camilo, por que ficou? E aí ele diz, cedeu a boa rainha.
E o Leontes diz o seguinte: a rainha, pois, boa seria certo, mas, sendo o que é, não é. Além de ti, alguém mais percebeu? Absorves mais do que as cabeças ocas. Só as mentes mais sutis o notaram, não é mesmo? Pessoas de cabeça extraordinária. A ralé não vê essas questões? Diz. Então, ele já está criando uma imagem de que a Hermione está com o Políxenes, né? E que o Políxenes ficou na Sicília por causa da Hermione. Aí o Camilo diz o seguinte: questões, senhor? Acho que a maioria sabe que o rei da Boêmia fica mais. E aí o Leontes diz o seguinte: hein? Fica mais, né? E ele diz assim: mas por quê? Satisfazer a vossa alteza e a instância do bondoso, da bondosa dama, aliás, desculpa. E aí nós percebemos que o Leontes entende, fica mais com a rainha, né? E aí ele já imagina que, de fato, os dois estão tramando contra ele. Então, ele cria toda uma imagem na mente dele acerca da Hermione, da relação que a Hermione tem com o Políxenes. E, na verdade, eles não têm nada, né? Eles não têm absolutamente nada. E depois o oráculo comprova isso, né? Mais para o final da peça, o oráculo comprova. E o Leontes duvida até do oráculo. O Leontes diz assim: oráculo, tu mentes, né? E logo em seguida vem a notícia de que Mamílios falece. E ele acredita que ele foi castigado por duvidar do oráculo. Então a gente percebe que é um personagem que está tomado de ciúme, né? Está doente de ciúme. E esse ciúme também acaba, assim como o caso do Olegário, esse ciúme acaba vitimizando o Leontes, né? Podemos dizer, portanto, que estamos diante de dois personagens que vacilam e, por serem vítimas de uma patologia que lhes infecta a mente sobremaneira, naufragam no mar de suas próprias derrotas e de seus próprios exageros e de suas próprias desventuras. De um lado, o personagem rodriguiano, diante de seu fracasso, reage de modo mórbido e toma medidas drásticas e radicais para acabar com o desespero de ser traído. Mais do que isso, como não suporta viver com o orgulho ferido que sente ao ser deixado pela esposa, Olegário opta pela morte, solução drástica e definitiva que iria tirá-lo da realidade desventurada que o acometia. Do outro lado está Leontes, o personagem shakespeariano cuja tirania e crueldade, sobretudo nos primeiros atos da peça, o conduz a fazer as piores escolhas. Entretanto, diferentemente de Olegário, o personagem de Shakespeare tem a oportunidade de se redimir no final da peça, quando enfim encontra provas acerca da fidelidade de Hermione, de sua esposa Hermione. Entrega-se a segunda chance que a vida lhe concede e finalmente amadurece após uma árdua e traumática lição. Né? E as esposas, como que as esposas reagiriam a esse ciúme patológico? No caso da mulher sem pecado, a Lídia é uma esposa que responde às perguntas do Olegário o tempo todo. E ela se incomoda com isso. Ela diz: você realmente não acredita em mim, né? E a Lídia parece ser, no decorrer da peça, claro que depois ela não suporta essa pressão psicológica do Olegário e ela foge com o motorista. Mas até então, ela parece ser uma personagem que não pensa nisso, né? Então ele está toda hora questionando a Lídia, perguntando, né? Claro que ela é uma personagem dessas personagens femininas que povoam as peças do Nelson, as obras do Nelson, é uma esposa frustrada, né? Uma esposa que tem um casamento infeliz. O Olegário, além de pressioná-la acerca da fidelidade, ele também humilha a Lídia, falando do seu passado, falando da sua classe social e tudo mais, né? E o tempo todo ela responde, e ela diz assim: mas por que você está me questionando sobre isso? Por que você está me perguntando? Tem uma parte da peça que ela diz: você realmente não confia em mim mesmo, né? Eu acho chato isso, ela diz, né? E no final das contas, ele acaba conduzindo ela, como eu comentei com vocês antes, né? Ele acaba empurrando ela para o pecado, porque ele diz assim: mas é chato ser fiel o tempo todo, você não acha? Ele fica jogando com ela o tempo todo. E muito mais ser fiel de uma mulher de paralítico,
né? Você é mulher paralítico, deve ser chato ser fiel o tempo todo. Então, ele vai testando a fidelidade de Lídia, né? E aqui, mais uma vez, eu comento com vocês da ironia rodriguiana. Testando a fidelidade de Lídia, ele acaba conduzindo a Lídia para o pecado. E no final da peça, ela tem um diálogo com a sogra, né? A sogra é uma senhora que não diz nada durante a peça toda e ela fica só enrolando um paninho o tempo todo. E isso irrita os personagens, né? Irrita o Olegário, irrita a Lígia. E nesse momento ela fala para a sogra, ela expõe para a sogra os desejos dela, né? Ela externaliza os desejos e em seguida ela se arrepende, ela fala, meu Deus, eu estou ficando louca. Então ela prefere abafar, afogar os desejos dela a ser condenada pela sociedade e até mesmo pela própria consciência, né? E no final das contas ela acaba, então, se rende aos encantos do motorista, do Humberto, e foge, né? E o Olegário, enfim, acaba com a sua própria vida, né? No caso da Hermione, que é a personagem shakespeariana, ela é uma mulher assim que ela demonstra muita força e ela não, em nenhum momento ela responde às acusações, né? Ela tem bastante força, ela tem bastante presença na peça porque ela fica 16 anos afastada, ela fica enclausurada, né? É tida como morta. Depois ela retorna, ressuscita, há toda uma estátua que o Leôntis manda construir, né, em homenagem a ela, e depois ela volta à vida, né? E em todo esse tempo ela reaparece na peça por meio dos sonhos dos personagens, da fala dos personagens. Então ela é uma personagem bastante forte. E o que chama a atenção na Hermione é que ela diz assim, eu não vou dizer que eu sou fiel, eu não vou tentar convencer com palavras, a verdade aparecerá. E tem um momento que ela está sendo julgada, a personagem está sendo julgada no tribunal, né, pela sua fidelidade, e é o momento também que depois o oráculo diz a verdade, né, diz que de fato a Hermione é fiel. E ela tem assim um discurso eloquente, um discurso muito sábio. E ela diz assim, eu vou ler um pedacinho do discurso dela no tribunal para vocês. Pouco adianta dizer, sou inocente. A minha integridade, sendo vista como traição, assim será tomada naquilo que eu disser. Então, ela diz que tudo que ela disser pode ser tomado, pode ser levado contra ela, né? Apenas isto, se forças celestiais vêm contemplar nossas ações humanas, e vêm mesmo, então eu não duvido que a inocência há de fazer curar a falsa culpa. E a tirania tremer. Sabeis, Senhor, melhor do que ninguém, conquanto o oposto aparenteis que toda a minha vida tem sido tão contida, casta e leal. E tem um momento que o Leôntis insulta a Hermione de todas as formas, dizendo que ela é adúltera e tudo mais. E ele diz assim, eu acho que você está sob influência de um astro e isso logo vai passar. Então, em nenhum momento ela enfrenta o Leôntis, né? Ela, com calma, com muita sabedoria, ela acredita que, de fato, a verdade virá à tona. E ela tem a consciência tranquila de uma esposa que não cometeu adultério, né? O que podemos dizer, enfim, diante das análises propostas nesse trabalho, é que William Shakespeare e Nelson Rodrigues, autores cujas produções apresentam características tão singulares, souberam retratar a sociedade de cada época magistralmente, mostrando as facetas de personagens tão intrigantes e profundos e unindo-os por um sentimento em comum, o ciúme. Esse sentimento que corrói relações foi o ponto de contato entre o conto de inverno e a mulher sem pecado. Na peça de Shakespeare, o papel da mulher está atrelado ao contexto da época. Daí a resignação de Hermione e a concepção da mulher como redentora, cuja pureza está atrelada ao divino. A retidão de caráter de Hermione, atestada inclusive pelo oráculo, concede a Leôntis a mais dura lição de vida. Foi uma questão de tempo para que a fidelidade de Hermione e a inocência de Políxenes viessem à tona e Leôntis reconhecesse, enfim, seu grande erro.
Já Nelson Rodrigues, em sua peça, nos apresenta uma personagem oprimida pelo marido, pela sociedade e por sua própria consciência. Embora a personagem rodriguiana não viva em uma época tão repressora quanto Hermione, ela sofre com a opressão velada do marido e com seus próprios preconceitos, recalques e culpa, pois sufoca até certo ponto suas vontades e seus desejos por receio dos julgamentos de uma sociedade enferma e hipócrita. Porém, os sentimentos de Lídia falaram mais alto e ela acaba cedendo aos galanteios de Humberto. Além disso, a esposa de Olegário chega a demonstrar diante da sogra suas vontades mais obscuras, como quando ela externaliza que deseja a morte do marido. Com isso, Nelson Rodrigues nos brinda, no fecho de sua história, com a mais profunda ironia: não existe mulher sem pecados. Aliás, também não há vítimas ou inocentes, uma vez que o próprio Olegário usa de subterfúgios para maltratar a esposa, fingindo-se paralítico. Humanos, todos os personagens, de certa forma, acabam demonstrando suas fraquezas, imperfeições e desvios de caráter. Isso nos leva a concluir, enfim, que não há santos e nem anjos para Shakespeare ou Rodrigues. Então, gente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês, né? Essa questão da construção dos personagens e esse sentimento, que é o ciúme patológico, que de fato une essas obras, une esses dois personagens, né? A despeito do hiato temporal que as obras têm, elas dialogam de alguma forma, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a você pela tua gentileza em ter aceito participar dessa mesa de uma maneira assim tão abrupta, né? Porque realmente nós não poderíamos deixar nossa plateia sem uma discussão acadêmica hoje. E essa proposta te foi feita ontem, em cima da hora, e você aceitou com muita delicadeza, muita gentileza. Então, nós é que temos que te agradecer, né? Eu vou ser muito menos acadêmico que a Camila aqui, eu vou bater um papo sobre o que a Camila acabou de falar e na verdade, preparei algumas considerações sobre a minha relação com o Nelson Rodrigues. Não vou falar do Nelson Rodrigues dramaturgo, vou falar do Nelson Rodrigues romancista, que é muito pouco conhecido, mas antes eu gostaria de conversar com a Camila sobre algumas coisas, né? Quando eu vejo a sogra da Lídia, enrolando aquele paninho, a sogra da Lídia enrolando aquele paninho e não falando nada, eu percebo uma ironia, uma das ironias prediletas do Nelson, que é a ironia contra os psicanalistas, né? Porque assim, o que é o psicanalista freudiano tradicional? É o cara que senta, você deita de costa para ele no divã e o cara só te escuta, ele não interfere. O psicanalista freudiano tradicional, não é, ortodoxo, não fala nada. E a Lídia vai fazer a pior confissão da vida dela justamente para a sogra, uma coisa maluca, né? Quer dizer, ela vai para a sogra, procurar a sogra para falar que deseja a morte do marido, pô. Então, assim, um negócio... O Nelson tem essas coisas assim que são completamente inimagináveis, né? Quer dizer, ele bota uma personagem que vai se confessar para a sogra que quer ver o filho dela morto, né? Então, assim, é um autor que a gente não consegue apreender por nenhuma teoria. Isso foi falado aqui nas 2 noites de conferência, né? Tanto o Luiz Augusto Fischer quanto a Adriana Facina ontem, eles falaram que um dos grandes problemas acerca da obra do Nelson e acerca da figura do Nelson como pessoa pública é o fato de as pessoas tentarem rotular o Nelson como um autor de uma determinada época e de uma determinada estética. E é impossível rotular o Nelson, porque o Nelson está sempre colocando questões muito contraditórias. Por exemplo, a questão do ciúme na Mulher Sem Pecado, é óbvio que também é ironia, né? É óbvio que não é porque o Olegário joga a Lídia para os braços do motorista que a Lídia vai para os braços do motorista, né? É óbvio que a Lídia tem algum desejo pelo motorista. Ninguém é convencido pelo marido que aquele cara é interessante, Você deve me trair, você deve me trair, você deve me trair.
Isso revela também um ressentimento tremendo do Olegário, que é a personagem masculina, e que ontem foi comentado pela Adriana, né? Como é que um cara que é machista, do ponto de vista intelectual e político, né? Como é que um cara que ataca o feminismo, ele constrói personagens masculinas completamente débeis, completamente desestruturadas, porque no Nelson, embora haja opressão em algumas personagens femininas, principalmente no teatro, quem acaba mal é sempre o homem. A mulher não acaba mal. Claro, de um ponto de vista moral, alguém vai dizer, não, mas ela acaba mal, ela acabou adúltera, ela acabou se perdendo na vida, mas não é isso, não é isso que eu estou discutindo. A mulher não se suicida, não é assassinada, essas coisas. Quer dizer, a Alaide lá tem um problema, né? Ela vai lá e a gente não sabe se é suicídio, a gente não sabe se é assassinato, a gente não sabe, mas a Alaide, de alguma forma, ela está fugindo para aquilo mesmo, né? Ela está querendo aquilo, ela está querendo se sublimar para uma outra coisa. Mas, assim, não há punição para as mulheres. A punição é dos homens. São sempre os homens que ficam correndo atrás, ou então se sentem inseguros, ou então se fazem de vítima. Quer dizer, um cara fingiu uma paralisia para ver se a mulher é fiel ou não. Isso é uma coisa muito, muito abjeta, não é? Quer dizer, eu vou fingir que eu sou paralítico para ver se a minha mulher é fiel ou não. Porque uma mulher só pode ser fiel mesmo, se ela, além da minha paralisia, continuar me amando, continuar sendo... E ele não só se finge de paralítico, né? Ele se finge de paralítico e fica o tempo inteiro fazendo realmente aquilo que você disse, que é uma tortura mental com a mulher, né? Ah, mas não é possível você gostar de mim do jeito que eu sou, não é possível. E ninguém aguenta isso, isso é realmente um porre, né? Você tem uma pessoa que fica do teu lado falando assim, olha, você não gosta de mim, você não me ama, você não sei o quê. Então aí chega uma hora que você fala, tá, eu vou justificar a sua desconfiança então, né? Então não vou te amar mesmo, vou embora, vou pegar minhas malas, vou arrumar e vou... E aí vem uma coisa interessante, a biografia, que é a única biografia oficial da obra da vida do Nelson, é a escrita pelo Rui Castro, cujo título é O Anjo Pornográfico, né? E essa é a alcunha que o Nelson carregou e carrega ainda, principalmente pelas pessoas que não são leitores, vamos dizer assim, escolados e letrados, né? Leitores comuns, leitores de massa, e principalmente as mulheres, acham o Nelson um tarado, um pornográfico, né? Um cara completamente abjeto, não só porque é machista, mas porque só fala bandalheira, né? E aí eu tenho uma relação com a obra do Nelson Rodrigues, infelizmente não pude ter relação com o Nelson Rodrigues, porque quando eu nasci, quando ele morreu, eu tinha 4 anos de idade, 4 para 5 anos de idade, mas assim, a partir do momento que eu comecei a ter uma relação com a obra do Nelson, eu comecei a perceber que poucos autores do período moderno brasileiro são tão versáteis e tão controversos como Nelson. E aí eu comecei a estudar algumas coisas e procurar uma bibliografia crítica, e tem um autor muito caro a mim, eu poderia dizer até que é um amigo e que é um grande especialista no teatro do Nelson, que é o Vitor Hugo Adler Pereira, que tem uma tese contrária à pornografia na obra do Nelson, e claro que pornografia é uma palavra sempre muito controversa, a gente poderia falar do erotismo no Nelson Rodrigues, mas o Vitor diz o seguinte, ele diz que a obra do Nelson não é pornográfica, a obra do Nelson é obscena. E o Vitor diz que a obra do Nelson é obscena porque a obra do Nelson traz para a cena aquilo que deveria estar fora da cena, né? Quer dizer, aquilo que nós fazemos escondidinho, que a gente não pode dizer para ninguém, que pega mal a gente assumir publicamente, o Nelson mostra. Então, isso não é pornografia, né? Isso não é pornografia. Ontem a Adriana falou disso e o Luiz também falou assim, eu não sou psicanalista, eu não posso responder essa pergunta, mas a pergunta até do Luiz Otávio, né, da relação da obra do Nelson com a psicanálise. Eu não sou psicanalista também, mas gosto muito do diálogo da obra do Nelson Rodrigues com a psicanálise.
E um dos textos do Freud, que não é nem exatamente um texto sobre psicanálise, é um texto sociológico do Freud, chamado Futuro de uma Ilusão. Nesse texto, Freud vai dizer que todos nós, seres humanos que vivemos em sociedade, de alguma maneira, agimos de acordo com uma regulação da sociedade, e essa regulação da sociedade é, de alguma maneira, antinatural a nós. Certo? E eu também não vou entrar aqui na discussão de natureza e de antinatureza, porque também isso envolve as questões de gênero. Por exemplo, né? Eu sou naturalmente homem, então eu sou homem. Eu sou naturalmente mulher, porque nasci mulher. Não é nada disso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que o Freud vai dizer que muitas das nossas pulsões, ou seja, os nossos desejos mais primitivos, mais selvagens, menos domesticados, eles só não vêm à tona porque nós vivemos, obviamente. E essa sociedade nos regula para que esses desejos não venham à tona. Mas isso não quer dizer que eles não existam. Né? E o Nelson vai cair muito forte em cima disso, porque há várias maneiras de negar o desejo, mas o Nelson diz que há duas que são assim, mais aparentes. A primeira é reprimindo o desejo. E a repressão do desejo vai trazer consequências drásticas. Né? Porque todo desejo reprimido ele vai brotar, como o Nelson diz, como uma bolha de pus em algum lugar da tua história, no futuro da tua história. E a outra maneira de lidar com o desejo é sublimando o desejo, que é o que muitas pessoas ligadas à arte, ligadas à literatura, ligadas às letras fazem. Né? As pessoas têm um desejo, vamos dizer assim, inexprimível socialmente, e as pessoas vão tentar, sei lá, pintar quadros, fazer aula de violino, para ver se um lugar que não seja ficar mal em sociedade, e que não seja também virar uma tara, virar uma coisa doentia, uma coisa que tenha que depois ser tratada no consultório nem psicanalítico, no consultório psiquiátrico. Porque nesse ponto eu também concordo com o Fischer. Né? Toda pessoa que se pensa buscar um autoconhecimento, de alguma maneira tem que ter enfrentado na sua vida análise. Porque as pessoas não analisadas tem algum problema, né? Muito sério. A pessoa que fala assim, não, mas eu não sou maluco, eu não vou para análise. Então, essa pessoa deveria ser realmente analisada mais do que as outras, né? Porque isso o Nelson também vai dizer. O Nelson vai dizer que o primeiro passo para a gente ser doente, e doente socialmente, é a gente não reconhecer que é doente. Porque todos nós o somos, né? E a Camila acabou de dizer aqui, né? Todos nós temos sentimentos abjetos, só que a gente não diz para o outro, né? Olha, eu acho isso, eu penso aquilo, eu sinto aquilo outro. Eu escolhi como personagem de hoje, como obra de hoje,